Oi pessoal, eu sou Cher Soares, palestrante e consultor empresarial, presidente do Grupo Empresarial Triunfo, e você é meu convidado para debater um tema extremamente pertinente que deve estar na agenda, na pauta da sua organização. E o tema é execução. Você certamente já ouviu falar que a qualidade da execução é um dos nossos grandes desafios dentro das empresas e no nosso país como um todo. Estamos recheados de problemas de execução. Começamos a nos acostumar com a mediocridade. Nós estamos batendo palmas, agradecendo e elogiando aqueles comportamentos que são extremamente normais. Nós estamos começando a nos surpreender com educação e bom atendimento. E por que que isso acontece? Porque nós, seres humanos, tendemos a nos acostumar com tudo. Então, quando o mercado começa aos poucos a ir baixando a barra de exigência, o nível dos serviços começa a cair, o nível dos profissionais, a qualidade de atendimento, inclusive dos produtos, e aí a gente começa, inclusive, a se surpreender quando a gente recebe um pedido no prazo, quando a gente é muito bem atendido ou encontra alguém muito educado. Isso é uma grande inversão de valores, não é mesmo? Muito bem, é isso que eu quero discutir com você, como é que nós todos podemos lidar com isso. Vamos lá. Todos nós sabemos que nós, seres humanos, somos seres de padrões. Nós tendemos a repetir comportamentos e padronizar, automatizar quase tudo aquilo que a gente faz, é ou não é? A gente fala mais ou menos as mesmas coisas, a gente tem mais ou menos os mesmos gostos ao longo do tempo, se veste mais ou menos da mesma maneira, frequenta mais ou menos os mesmos lugares. Quando nós estamos em lugares como São Paulo, por exemplo, a cidade da pizza de verdade, não aquela pizza de Brasília, hein? A pizza de verdade, uma das cidades com o maior número de pizzarias. Você chega naquela pizzaria que tem lá 60, 70 tipos de pizza, e aí você pega o cardápio, olha 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, vai para um lado, vai para o outro, e no final escolhe a mesma, né? As famosas pizzas de mussarela calabresa. Por quê? Porque nós somos seres repetidores de padrões. Nós adotamos determinados hábitos e depois de adotar, a gente automatiza. Bom, o lado bom é que a gente automatiza, inclusive, coisas boas também. O lado ruim é que a gente automatiza tudo. Então a gente pode ir se acostumando a fazer as coisas de uma determinada maneira e quando a gente menos espera, pum, automatizamos e aquilo entrou no automático. Uma das questões em relação à execução é que justamente os problemas que a gente tem aqui no Brasil é porque a gente automatizou tantas coisas que a gente começa a repetir. E aí eu tenho uma regrinha aqui que vai ajudar você a lidar com isso muito bem. Como melhorar a qualidade, o impacto e a efetividade de qualquer coisa que você precisa criar. E a regrinha tem 3 letrinhas, são 3 Is. Primeiro I de inovação, segundo I de impacto e terceiro I de implantação. Queria que você pensasse comigo da seguinte maneira. Tudo que você for fazer, qual é a nota que você dá ao nível de inovação disso que você está fazendo? Inclusive na forma, inclusive no como. Vamos pensar aqui, vou trazer um exemplo para vocês que vocês vão se identificar. Imagine que você tenha filhos ou alguém que você conhece que tem filhos. Como são as festinhas de criança que pais fazem para os seus filhos ao longo dos 2, 3, 4, 5, 6 primeiros anos? Mais ou menos as mesmas coisas, uma festinha aqui, uma festinha ali, um buffet infantil. E aí a pergunta que eu faço para você é, o que foi que você viu de realmente inovador em festinhas de criança nos últimos anos? Quando foi que você fez ou que você foi a, de fato, um evento com o objetivo de celebrar o aniversário de uma criança que tinha algo de diferente de fato, de inovador de fato. E aí você pode pegar isso e aplicar a todas as outras áreas. Vamos para dentro das empresas? Convenções de vendas. Quando você viu realmente algo inovador nos últimos anos? Ou elas são mais ou menos as mesmas coisas, mais ou menos nos mesmos hotéis, com aquelas agendas mais ou menos iguais, com aquelas mesmas atividades e mesmas abordagens motivacionais.
E assim por diante, quando você pensa em um programa de retenção de talentos, ou de engajamento de pessoas, como eu costumo chamar, quando você pensa, por exemplo, em um programa de reconhecimento, de incentivo, de motivação, inclusive de treinamento, quais são, de fato, as coisas realmente inovadoras que se tem feito. Então, o primeiro I é inovação, e a regra é a seguinte: qualquer coisa que você vá fazer, pode ser a festa de aniversário de uma criança, pode ser sua viagem de casamento, pode ser uma convenção de vendas para a sua empresa, dê você mesmo uma nota ao nível de inovação desta ação. Nota 1, se tem baixo nível de inovação, se todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, todo mundo já viu aquilo ali, todo mundo conhece, vai ser um pouquinho mais do mesmo. Nota 2, se já é um pouquinho mais diferenciado, se já existe a possibilidade de ser algo realmente diferente para uma parcela das pessoas, se de fato vai um pouquinho contra o status quo, muda um pouco o protocolo. E nota 3, se é realmente inovador, é criativo, é ousado, é disruptivo. De fato, a chance de alguém já ter passado por aquela experiência é mínima. Então pensa aí, o que é que você criou? Nota 3 de realmente inovador em todas as áreas nas quais você está envolvido. Primeiro I, inovação. Segundo I, impacto. É o impacto daquela ação. Veja, por que nós fazemos as coisas que fazemos? Porque a gente quer impactar o ambiente. Nós queremos impactar o contexto. Então, quando você faz, voltando para o nosso exemplo da festa de aniversário, quando você faz uma festinha de aniversário para uma criança, você quer ter um impacto. Você quer que aquela criança goste, se sinta privilegiada, especial. E, novamente, você tem aquelas ações de baixo impacto, são aquelas coisas mornas que, de fato, não impressionam, não marcam. Não tem um potencial de lembrança muito alto, o efeito residual é muito baixo. E você tem aquelas ações que verdadeiramente têm impacto. Então, expande isso aí para todas as áreas da sua vida. O que é que você fez recentemente, por exemplo, de nota 3 em termos de impacto? Por quê? Para ser uma nota 3, tem que ser altamente impactante. Tem que ser uma experiência que me emocione, que me faça lembrar, recordar durante muito tempo. Aquilo que eu vou contar para outras pessoas, que eu vou contar para os meus amigos, ou aquilo que no futuro eu vou contar para a minha família, como sendo um dos momentos importantes da minha vida. Aquilo que eu chamo de MES. E o que é um MES? MES é um momento emocional significativo. Ou seja, a experiência pela qual passei teve tanto impacto que ela mexeu comigo realmente. Vai fazer alguma ação? Avalie o nível de impacto da ação que você vai fazer. Nota 1, se tem baixo impacto, é extremamente morna, blasé, é mais do mesmo, as pessoas estão acostumadas, sequer valorizam. Nota 2, se já é aquele clichê, tem aquele impacto já conhecido, as pessoas já esperam aquilo, tem um impacto legal, mas já é esperado. E nota 3, se de fato vai surpreender, vai impactar, as pessoas vão lembrar, vão se emocionar e vão contar. Segundo I, então, impacto. E terceiro I, implantação. O que é esse implantação? Nós, às vezes, criamos aquela confusão que para que alguma coisa funcione precisa ser complexo. Sabe aquela história do quanto mais complicado, melhor? Se tiver muito gráfico, muito slide, aí sim deve funcionar. Grande engano, quanto mais complexo, mais difícil é implantar. E aí eu vou dar um exemplo que certamente você vai entender muito bem e alguns de vocês vão se identificar. Imagine você que em algum momento da sua vida você já tenha tentado fazer uma dieta, uma espécie de plano de atividade física. E aí? Algum de vocês já tentou fazer isso alguma vez ao longo da sua vida? Pergunta, deu certo? Deu super certo? Deu maravilhosamente certo? Deu certinho ou não deu certo? E aí você começa a avaliar o seguinte, que às vezes você tem um contexto, por exemplo, você precisa fazer uma dieta, precisa iniciar um plano de atividade física, e aí você elabora um projeto extremamente complexo, com agendas mirabolantes, fazer atividade física 7 dias por semana, fazer isso, mais fazer aquilo, cujo potencial de implantação é muito baixo. Ou seja, a nota é 1
se o potencial de implantação é baixo. E o que é ter um potencial de implantação baixo? Se você não tem tempo, se você tem agendas competindo, se isso exige muita coordenação de esforços, agendas e outras pessoas também, se você depende de outras pessoas ou de outros recursos que você não controla, se demanda muita preparação, você tenderá a deixar pelo meio do caminho. E a nota será 3, ou seja, uma nota alta, se a implantação for fácil, simplificada. E quando você junta esses 3 Is, você começa a perceber, ainda nesse exemplo do emagrecimento, da atividade física, o que é que você pode fazer de realmente inovador para você mesmo, nesse seu plano de mudança de, vamos chamar assim, de shape, mudança de performance física, mudança de qualidade de vida, etc, etc. O que é que você pode fazer que efetivamente vai ter impacto? Porque eu não sei o que vocês acham, mas passar 2 anos, 3 anos fazendo uma dieta, fazendo um esforço incrível, é muito tempo e a maioria das pessoas tende a deixar pelo meio do caminho. Então o que é que você pode fazer que pode ter mais impacto no curto e no médio prazo? E o que é que você pode fazer que efetivamente você mesmo assegura e controla a implantação? Quando você juntar os 3 Is, inovação, impacto e implantação, você vai perceber que é extremamente desafiador pensar em qualquer coisa que seja uma nota 3 em cada um dos Is, que essa é a nota máxima. Então, se você tem uma nota 3 para inovação, uma nota 3 para implantação e uma nota 3 para impacto, a nota total seria 9. E eu costumo dizer que aquelas pessoas que têm alto nível de exigência, sarrafo alto mesmo, barra lá em cima, uma ação com alto potencial de execução. Execução de altíssimo nível de efetividade é algo que tenha, na soma dos 3 Is, uma nota 7 para cima. Por quê? Porque aí você garante que você vai implantar, que ela vai ter impacto e que ela realmente é inovadora. E aí você pode pegar esses 3 Is e fazer agora um rápido exercício para todas as áreas da tua vida. Você é casado? Você é casada? Faz um 3 Is aí. O que é que você está fazendo de impacto, de inovador e que você está implantando de fato? Você tem filho, tem filha, quer ter um impacto decisivo na vida dele, quer criar um cidadão, um adulto espetacular. O que é que você está fazendo de altamente inovador, de impacto e que você de fato está implantando? Você não está 100% satisfeito com sua forma física, com sua performance, com sua dieta? Espero que não esteja, porque se você estiver satisfeito demais, você está na zona de conforto. Você não está 100% satisfeito, o que é que você vai fazer de altamente inovador, que vai ter impacto, que vai de fato modificar a sua vida? E dentro da empresa, o que é que efetivamente você está fazendo de inovador? Você está deixando o seu legado, você está impactando, você está construindo valor e o que é que está implantando que vai fazer parte do seu portfólio? Esses são os 3 Is. Junta os 3 e você vai ser uma pessoa com altíssimo nível de execução, alto impacto, altíssimo nível de efetividade, vai entrar para a história e vai fazer a diferença. É isso aí. Um abraço, tchau, tchau.